eu tô errado? O PH não tá jogando, tá no banco. Eu vou assistir seleção brasileira? Eu não, eu vou gravar vídeo, falar do melhor assunto do mundo. Vasco. No momento que estou gravando esse vídeo, 4h50 da tarde, boa tarde, uma excelente terça-feira, um dia abençoado para todos nós. É amanhã, finalmente, o Vascão volta a jogar no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. E nesse vídeo tem resenha, vamos falar aqui do Pumita. Que maratona, hein, Pumita? Chegou no Brasil, já foi treinar, já pegou avião de novo, tá partindo rumo ao sul. É isso aí, o Pumita que deve ser titular amanhã contra o Grêmio. Quero falar com vocês também sobre a lista de relacionados, né? Tem algumas novidades ali, a gente vai destacar aqui. Claro, debater mais um pouco do provável Vasco, falando um pouco também do nosso adversário. Nesse sentido, até destacar aqui, cara, os palpites do GE em relação a esse confronto contra o Grêmio. Eu já vou falar arrego em Escobar. Alex Escobar, apresentador do Globo Esporte aqui do Rio, ele foi o único que acertou o jogo Vasco e Juventude. Todo mundo botou Vasco, só ele, Juventude. Arrego em Escobar, eu quero ver, tá? Vou destacar você aqui também. Além de falar, família, da estratégia do Barcelona para ter a nossa joia raia. Então chega aí que tem muita resenha nessa tarde de terça-feira. Mas antes, aquela força para o canal. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, comenta e raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Deixa eu rapidamente falar aqui da parceira do canal, que é a Golcase. Se liga só, família vascaína, a qualidade dos produtos da Golcase. O nosso cupom, nesse momento, está dobrando o desconto, 10%, é isso mesmo. Vou estar deixando aqui também várias promoções no site hoje, então corre para comprar na Golcase e fortalecer o trabalho do Thiagão, e você pode ter certeza que vai estar comprando um produto de muita qualidade na Golcase. Detalhe importante, família, o nosso cupom você pode utilizar em todos os produtos da Golcase, não precisa ser somente do nosso Vascão, beleza? E aquele recado também aqui, família, que são os produtos do canal, tá? A nova parceria aqui do YouTube com os criadores de conteúdo, não somente aqui no canal Vasco em Família. O YouTube fez uma parceria com o Mercado Livre e também com a Shopee. Então eu tenho vários produtos aqui, camisa do Vasco, né, masculina, feminina, boné, mas esse é o detalhe. De repente você não tá precisando, né? Eu não quero comprar uma camisa agora, eu tenho outras prioridades. Mas é isso, você clicando aqui em qualquer link, camisa, boné, do nosso canal e comprando uma televisão no Mercado Livre, comprando um tênis, um ferro, um fogão, você vai estar me ajudando. Só que aí o detalhe é esse: em 24 horas após você clicar aqui em qualquer produto do nosso canal. Na Shopee também é assim, mas aí é 7 dias. Comprando qualquer produto, após o clique aqui, um boné, uma camisa, camisa feminina, não quero a camisa agora, mas vou comprar um tênis. Lá na Shopee, vou comprar qualquer outra coisa. Você vai estar fortalecendo o nosso trabalho e isso vai ajudar demais, família. Vamos seguir a nossa resenha. Eu gostaria de destacar essa postagem aqui do Andrés Gomes, treinando, né, com a seleção colombiana. Ele que não entrou na primeira partida, né, no primeiro jogo contra a Nova Zelândia, e hoje às 10 horas vai jogar contra a Austrália. E claro, né, quer jogar, quer mostrar ali serviço para ser convocado, né, para a Copa do Mundo. Eu sei que tem muita gente assim, é um jogador que eu vejo que tá dividindo opiniões, né? Você já reparou isso? Ah, porque tem dificuldade na tomada de decisão, muita gente associa ele a um ponta, né, 22, que erra muito e tudo mais. Mas assim, eu vejo de uma outra forma, tá? Eu acho que é um jogador muito importante pro Vasco, pela característica, não pelo momento, não pelo que ele vem assim, né, entregando com bola, mas por tudo, família, pelo conjunto. Porque acho que ele vem errando nos últimos jogos, sim. Contra o Juventude não, tá? Corta o jogo ali contra o Juventude, que foi péssimo, né? Foi a pior partida dele. Mas eu acho que é um jogador que erra porque tenta muito, porque não se omite, aparece pro jogo, tem essa dinâmica de atacar espaço, de velocidade, de ajudar, né, sem bola. Então, hoje, eu não vejo um Vasco titular sem o Andrés Gomes. Eu acho que, claro, esse objetivo que ele tem de disputar uma Copa do Mundo pela seleção dele é mais, né, uma motivação aí para que ele possa entregar demais com a camisa do Vasco, principalmente nessa reta final aí, né, desse ano. E claro, ele tem contrato até o meio do ano que vem, né, família?
Seguindo, pra gente destacar aqui essa maratona aí do Pumita, ele fez essa postagem aqui, né, no momento que eu printei. Tinha 7 horas e ele botou aí, ó, mais um chegando, né, no Brasil. Depois o Vasco fez essa postagem aqui, né, o último treinamento visando o confronto contra o Grêmio. Tava lá também o Pumita. Depois o Vasco destacou aí, iniciando a nossa viagem rumo a Porto Alegre. Quem tá ali? Pumitinha. É isso aí, que deve ser titular amanhã contra o Grêmio. Mas um detalhe muito importante, família, pra gente trocar uma ideia aqui sobre o Pumita, e até esqueci de destacar isso, né, no início do vídeo, que é a renovação. Tá na tela para vocês. Vasco tem negociações avançadas para renovar o contrato de Puma Rodrigues, informa Lucas Pedrosa. Assim, um tempo atrás, eu coloquei aqui a minha opinião dizendo que eu não renovaria, né, com o Pumita. Mas depois foi um cara que, assim, de uma forma inesperada, contribuiu demais jogando de lateral esquerdo. Isso eu acho que surpreendeu a todo mundo, porque ele marcava muito mal na dele, mas de lateral esquerdo até, né, sustentou. E aí é o que eu falo com vocês, assim, é o conjunto, é o coletivo, era um time mais equilibrado, né, mais ajustado atrás, e aí o Pumita conseguiu, né, equilibrar e jogou muito bem, né, e assim, jogos pesados, né, família, Flamengo, Botafogo, Bahia, Cruzeiro, né? Então o Pumita sustentou. E foi útil contra o Fortaleza nessa mesma situação, servindo a seleção, voltou, entrou ali no decorrer do segundo tempo, ajudou, contribuiu, já fez gol, né, contra o Mirassol. Só que, cara, assim, o Pumita é um jogador que vive altos e baixos no Vasco, né? Eu lembro que no primeiro ano dele, em 2023, que muita gente, já aqui, ó, a galera, não, vaza, não sei o que, Avenida Pumita, e eu fui um cara que defendi, né, aqui o Pumita, dizendo que, poxa, família, não é assim, a gente precisa esperar uma temporada, a gente vai definir que o jogador não serve, não presta, e aí 24, né, não conseguiu se firmar. E assim, família, eu acho que foi a melhor temporada dele com a camisa do Vasco, né, mesmo sendo reserva em vários momentos, mas quando entrou, contribuiu de alguma forma. Vocês discordam de mim? Eu acho que foi a melhor temporada dele, assim, comparando 23, 24 e 25. Então o Vasco entende que é um jogador que tem que renovar, que pode evoluir, que pode ser importante nas mãos do Fernando Diniz. E aí, família, eu fico em cima do muro. Não vou ficar assim feliz pra caramba com essa renovação, mas também, né, respeito, que ele foi útil e entendo, né, essa renovação aí do Vasco em relação ao Pumitinha. É isso. Vamos falar agora da lista de relacionados para essa partida. Tá aí, né, família? A gente pode destacar aqui alguns jogadores, como o Diego Minetti, né, um atacante, um centroavante de apenas 16 anos. Será que vai ter, né, oportunidade de jogar amanhã? Difícil, né? Porque a gente tem aqui o GB no banco, tem o próprio Davis também. Leandrinho tá por aqui também. Eu venho aqui falando com vocês, né? É o momento Léo Dias. Leandrinho tá doido pra sair do Vasco. Nada me tira isso da cabeça. Por quê, Thiago? Léo Dias, fofoqueiro. Vai lá na rede social dele, no Insta dele, não tem uma postagem do Vasco. Uma. Família, hoje em dia isso é um recado, isso é uma mensagem. Vamos lá, quem a gente pode destacar aqui também? O próprio Thiago Mendes, né, que tá aqui em destaque. Vitor Luiz, Verrete, Robertinho Renan, Paulinho tá aqui novamente, Matheus França, Lucas Oliveira. É isso, né? O Vasco com os seus desfalques, do Cuesta, do Andrés Gomes. E do PH, que, claro, ficaria fora dessa partida pelo cartão que levou pela expulsão, né, contra o Juventude. Família, analisando aqui o nosso próximo adversário, eu venho comentando com vocês, né, a questão do meio-campo do Grêmio, tá aqui na tela, eu tava vendo, né, Cristaldo vive terceira temporada no Grêmio, em baixa, e vai de convicção a incerteza, verdade, né? O Grêmio foi vice-campeão brasileiro ali com o Luizito. Família, isso foi o quê? Foi ano passado, né, cara? Caralho, o tempo passa tão rápido que a gente acaba esquecendo. Não foi? Acho que foi sim, não, ou não? Caraca, agora eu não lembro, cara. Foi 23, não lembro. Não, 24 o Botafogo foi campeão. Eu acho que o Grêmio foi vice quando o Palmeiras foi campeão, não é isso? Eu acho que foi 23, né, que o Cristaldo realmente era uma referência ali, junto com o Luizito Soares. Então, um jogador que está em baixa, pode jogar contra o Vasco, de repente vai querer mostrar serviço. Mas assim, família, é um time bem acessível, tá? Bem acessível pra gente ganhar. Eu sei que tem muito vascaíno cabisbaixo, sozinho num canto, pagode. Não tá acreditando muito depois dessas 3 derrotas. E assim, família, eu acho que é muito mais uma questão do passado do Vasco, essa mágoa que a gente carrega com o Vasco, do que realmente você olhar pra isso. Eu sei que as derrotas incomodam, eu sei que a gente tem que ficar puto da vida, revoltado da vida, mas, por exemplo, o Corinthians tem 2 derrotas, pode chegar à sua terceira. O Palmeiras, o todo-poderoso Palmeiras, vem de 2 derrotas consecutivas. Mirassol e Santos. Todo desfalcado, não interessa. O time desfalcado do Palmeiras tem que ser melhor que o do Vasco. Tem que ser melhor que o do Vasco, pelo investimento que tem.
2 derrotas consecutivas. E se você pegar entre outros times aí. Então, assim, não é legal perder pro Juventude em casa, principalmente, a maneira que perdeu pro Botafogo. E, assim, de todas as derrotas que o Vasco teve nessa sequência, a do São Paulo é que eu fico assim, caraca, porque o Vasco jogou pra ganhar. Infelizmente não aconteceu. Agora, contra Botafogo e Juventude, realmente isso não deu, não dá pra aturar. Então, assim, cara, é torcer pra que o Vasco colocou a cabeça no lugar, botou a cabeça no lugar durante essa data FIFA. O Diniz, né, a gente destacou aqui essa informação do Chiliquento Dias, que ele botou a cabeça no lugar, que ele falou que errou em alguns momentos, substituições, escolhas e tudo mais, né? Coloque um time mais equilibrado. O time titular que ele vem trabalhando não me agrada, mas vamos ver então a questão do posicionamento. Ah, vai jogar com esse time lento? Tenta, né, não expor tanto time. Você entende? Já que vai jogar com esse time lento, não dá pra você ficar adiantando linha, marcar lá em cima o tempo todo. Não, você tem que, né, equilibrar isso aí, porque você não consegue fazer uma pressão positiva, dificultar o passe do cara, e aí o volante recebe bem, e aí começa, aí dá merda lá atrás, na linha de 4. Ainda mais se ficar deixando o Arthur, né, pressionar lá os zagueiros, conseguir achar o Arthur, e aí ele vai jogar. Porque tem muita qualidade, tem muito recurso pra achar, pra pifar o jogo. É difícil roubar a bola do Arthur, que ele gira pra lá, tem mudança de direção. Então, assim, de repente joga mais equilibrado, atrás da linha da bola, que é uma dificuldade também que o Vasco vai ter pelos jogadores em campo, com o Verrete, com o próprio Nuno que não tem essa arrancada, Coutinho só vai ter, né, o Ryan de válvula de escape e o Pumita que, poxa, quando o Vasco joga assim, você ainda tem o PH, né, que tem essa força pra arrancar. Mas o Pumita não tem. Então, eu não gosto da escalação do Vasco para amanhã, mas vamos lá, tentar um time mais equilibrado e de repente com essa dificuldade física que o Grêmio também tem, segundo, né, a galera que eu coloquei o corte aqui do Bagé, a gente pode ganhar essa partida, família vascaína. E aí eu tava vendo aqui os palpites do GE, bem equilibrado, né? Daí a galera, né, 3 aqui, não 4, né, empate. 2 na vitória do Grêmio e 2 na vitória do Vasco. Mas tá aqui, o destaque é o Alex Escobar, que eu vou mostrar aí pra vocês, que foi o único que acertou contra o Juventude, né? Todo mundo botou Vasco e ele foi lá, cravou a vitória do Juventude. Então assim, Alex Escobar, arrego, porque eu também acredito muito na vitória do Vasco amanhã, né? Eu tava falando dos vascaínos que estão meio desanimados aí com a sequência do Vasco. Sim, a gente tem que ficar revoltado, mas eu tô acreditando na vitória amanhã, espero uma boa atuação do Vasco, mesmo, né, com os desfalques. A gente tem que voltar a ganhar para não estender essa sequência negativa e até assim, pensando no brasileiro também, pra gente não cair tanto na tabela, né? Porque assim, o Vasco tem jogos complicados. Por exemplo, ganhar do Grêmio ou ganhar do Bahia? Mais acessível. Ganhar do Grêmio. Então você tem um resultado negativo aqui para jogar contra o melhor mandante depois, é mais complicado. Eu sei que o Vasco vai estar ali completo, né, a volta dos jogadores e tudo mais, mas o Grêmio é bem acessível ganhar do Grêmio e a gente acabar com essa urucubaca aí de 3 derrotas consecutivas. Vamos ver se o Alex Escobar é bom mesmo, família vascaína. E aí, para finalizar o nosso vídeo, só comentando assim, a galera que tá chegando aqui agora ou não viu o provável Vasco, é isso, Jardim, Hugo Moura, Robert Renan, Pumita e Piton. Barros e Thiago Mendes. Coutinho, Nuno, Ryan e Verratti. Vamos lá, para finalizar a nossa resenha, tá aí. O Barcelona está disposto a deixar Ryan no Vasco até o meio do ano que vem. O clube espanhol entende que essa permanência seria a melhor para o desenvolvimento do atacante, usando como referência o caso de Vitor Roque, que chegou em dezembro no meio da temporada europeia e enfrentou dificuldades de adaptação. Esse detalhe é um ponto que pode facilitar um acordo entre o Vasco e o Barcelona. Então, família, eu estava acompanhando um programa novo da ESPN, que é comandado lá pelo André Hernan, né, que é basicamente falando sobre o mercado da bola. E aí teve um amigo lá falando, né, que o Barcelona não tá com tanto dinheiro, vive uma dificuldade financeira, e tem também, assim, a questão que fez um investimento alto em relação aqui, né, um atacante brasileiro que não deu certo, que é o Vitor Roque. Então, ele acha difícil o Barcelona chegar perto do valor da multa, que é de 40, e assim, 30, 25, 35, ele acha muito difícil o Barcelona chegar nesses valores. E aí, família, segundo o Joel Silva, ele não tem o valor exato, mas falou que é uma proposta muito boa, né, tanto para o Vasco quanto para o Ryan. E assim, como torcedor, fica muito difícil, né, a gente comentar alguma coisa, porque o Vasco tá aí, continua nesse processo de renovar com o Ryan. Se o Ryan aceitar essa renovação, é porque ele tá tranquilo, é porque ele tá pensando no Vasco. Acho que isso não vai mexer com a cabeça dele, porque é importante, né, ele continuar mantendo essa sequência, continuar se destacando, até porque também o Ryan é vascaíno, o pai, a mãe. Então eu tenho certeza que o Ryan
quer entregar um título, né, para o Vasco e se colocar como um ídolo do clube conquistando essa Copa do Brasil. Então entendo que ele está bem focado aqui pensando no Vasco, mas não dá para negar que um clube como o Barça mexe com a cabeça do atleta, né, família? A gente está falando de um time grande, gigantesco na Europa e que tem um bom time para competir, né? Se coloca numa condição de conquistar a Liga, os campeonatos ali da Espanha e, claro, uma Liga dos Campeões que deve ser o sonho de qualquer atleta disputar e ter a possibilidade de ganhar. Mas vamos ver, né? A gente precisa entender se de fato o Vasco vai renovar com o Rayan, porque se não conseguir essa renovação agora, aí fica muito claro que o Vasco, né, vai ter que tentar entrar num meio termo com o Rayan para vender o jogador, já que o contrato dele se encerra no final do ano. Entendo que o Vasco tem uma boa relação ali com todo mundo, né, com o staff do Rayan, com o Rayan, e vão entrar num acordo que, poxa, de repente não vai ser aquilo que o Vasco esperava, né, renovando, e ele continuar aqui, se destacando, de repente uma venda bem maior que poderia ser essa para o Barcelona. É aguardar, é esperar. Como torcedor, claro que fico triste, né, queria ver o Rayan mais tempo com a camisa do Vasco e rendendo e se destacando, mas não dá para negar que é um clube que mexe com a cabeça do jogador. Eu ia falar do torcedor, do jogador, e a gente tem que esperar, a família vascaína. Fui!